Hoje eu quero começar, já que estamos numa feira de educação, de tecnologia, falando tanto de inovação, até a palestrante antes falou de inovação, uma provocação, que é o seguinte, que se a gente for olhar, sem crianças que brincam, nós não teremos adultos que inovam. E aí hoje eu vou falar um pouco sobre isso do brincar. Eu sou Janine Dodge, eu sou presidente da IPA Brasil, que é a Associação Brasileira pelo Direito ao Brincar e à Cultura. Também sou autora do livro A Descoberta do Brincar e ex-diretora da multinacional Unilever, no mundo corporativo. Então, afinal, o que é o brincar? Não tanto se fala, mas no final é difícil definir. Muitas vezes a gente pensando no brincar, a gente pensa na infância, pensa em palavras ativas, pular, correr, construir, destruir. A gente pensa em emoções, alegria, felicidade, ganhar, perder, estar com amigos. Mas o que os especialistas, e há muitas definições mesmo, mas a maioria dos especialistas concordam com o seguinte, que o brincar tem quatro grandes características. Ela, primordialmente, é um comportamento liderado pela criança. Isso é muito importante. Então, uma das questões que a gente vem se perder nesse conceito é de livre escolha da criança. Então, sem expectativas de resultados. Nós somos uma sociedade voltada para o resultado. Tudo tem que ser produtivo. O produtivo no brincar é definido pela criança. O valor é definido para a criança no livre brincar. E, finalmente, o livre brincar não precisa de brinquedo, senão precisa da própria criança. Não tem material específico para brincar. Então, são conceitos importantes a gente pensar que vem se perdendo. Por que o brincar é tão importante? E ele é fundamental, aquela questão, brincar é coisa séria. Ele é fundamental mesmo no desenvolvimento humano, de todo ser humano. Ele é fundamental, inicialmente, como primeira fonte de vínculo afetivo positivo com os pais, com os adultos, com quem está cuidando da criança. Ele é fundamental no desenvolvimento físico, músculo. A criança conhece o seu próprio corpo pelo brincar. Conhece correr, pulando, engatinhando. Ele é fundamental no desenvolvimento social, que muito hoje se vê a questão do socioemocional. Isso se inicia pelo brincar. É no brincar que a criança interage com outros, aprende a negociar, aprende a definir e falar sobre o que quer, aprende a entender a diversidade do outro, a cooperar, a fazer o famoso teamwork, que tanto se fala, trabalho em equipe. Isso tudo se aprende no brincar livre. E por que é tão importante que seja livre? Porque tem que ser da criança, da motivação da criança. Se não é imposto, não vem de dentro esse aprendizado, aí é uma equipe falso. Quando é de dentro, vem de dentro da criança, pelo livre, pela liberdade que ela tem, ela aprende a liderar com essas dificuldades. A gente vê o desenvolvimento cognitivo, estava se falando tanto da flexibilidade cognitiva. Isso se inicia no brincar livre. Desde essa construção de blocos, a discriminação de questões, as crianças aprendem discriminando itens, construindo coisas. Isso é tudo habilidade cognitiva. E emocional, não tanto se faz de conta. Muitas vezes a gente vê isso como uma coisa tão pouco relevante. Pelo contrário, extremamente relevante. Hoje em dia a criança é permitida mostrar emoções positivas, sorrir, feliz, demonstrar alegria. Mas nós, como sociedade, não somos muito bons em ajudar as pessoas a entender as outras emoções. A raiva, a frustração, que são todas partes intrínsecas da vida. A gente não passa pela vida se não sentir frustração em algum momento. O brincar, o livre brincar, o faz de conta, permite à criança aprender a lidar com essas emoções numa situação onde que tem pouco risco, onde que ele define, onde que é exagerado, onde não é, ele define o que ele precisa nesse momento. E, finalmente, o tal de resiliência, que tanto se fala também. A resiliência aprende no brincar. Aprende a lidar com ganhar e perder. Aprende que, para pular corda sozinha, não se consegue uma só vez pular corda. Senão tem que buscar e tentar mais de uma vez, mais de duas vezes, mais de 3, mais de 100 vezes. Isso é resiliência. Resiliência é a capacidade de liderar e passar por uma frustração, uma dificuldade, e não deixar que a emoção se toma, que você fica pirada na emoção.
A resiliência é essa capacidade de lidar com obstáculos, que se aprende brincando livremente. O brincar é tão importante que ele é de fato lei. Desde a Convenção da Declaração dos Direitos da Criança, 1989, antes de 1959, com a Declaração dos Direitos da Criança, e hoje aqui no Brasil também, pela Constituição Federal, mais recentemente pelo Marco Legal, no artigo 17 do Marco Legal, reconhece esse direito. Então, ser tão reconhecido por especialistas, do ponto de vista de importância do desenvolvimento humano, que é de fato lei internacional e aqui no Brasil, então, por que estamos falando tanto ainda do brincar e por que não se brinca tanto? O que vem acontecendo? Bom, a gente vem vendo, infelizmente, um declínio marcante, pesquisado desde os anos 50, no livre brincar das crianças. As crianças, de fato, estão brincando, tendo menos oportunidade para brincar. Hoje em dia, as pesquisas indicam menos de 1 hora por dia as crianças passam brincando, que é a linguagem da criança tão fundamental para ela. Hoje em dia passa-se menos tempo uma criança brincando do que um presidiário passa no ar livre numa prisão. Ele tem direito a 2 horas e nossas crianças estão brincando menos de 1 hora por dia. E cada vez mais nas escolas com menos tempo para recreio, menos espaço para brincar. É tão dramática a situação que os grandes especialistas, esse um Dr. Peter Gray, da Universidade de MIT, nos Estados Unidos, ele fala que estamos sofrendo como sociedade do distúrbio do déficit do brincar. Por que esse distúrbio é tão relevante para nós pensarmos, refletir, mudar essa situação? Porque a gente vê que com esse distúrbio a gente está vendo uma diminuição também, mostrada por pesquisa, desde os anos 50 também, nas taxas de criatividade. Aqui tanto se fala de criatividade e a gente está vendo uma diminuição na criatividade das crianças. As crianças desenvolvem a criatividade buscando e brincando. Tentativa e erro, né? Pesquisa. O grande pesquisa da criança é o brincar. A gente também está vendo na adolescência, infelizmente, taxas de 7 a 10 mais de depressão e ansiedade. E ao final suicídio. Tem muitos especialistas que veem essa questão de resiliência. Então, se a gente está deixando as crianças ter a sua infância, que é o recheado do brincar livre, uma oportunidade para o livre brincar, a gente está vendo crianças cada vez menos resilientes, menos confiantes no que eles conseguem fazer, no que eles conseguem interagir com o mundo, a condição que eles têm. É tão dramática que o ano passado, em setembro, a Associação Americana de Pediatria, pela primeira vez no seu jornal mais remunerada, soltou um artigo chamado O Poder do Brincar, pedindo, implorando que os pediatras americanos passassem a prescrever para todas as crianças o brincar, ao tal nível que estamos que as crianças não estão brincando. Então, mas por que tanto que estão brincando? Se, de novo, é tão reconhecido. A gente vê várias questões. Evidentemente, aqui a gente tem uma questão forte de espaços seguros, tranquilos e segurança pública, né? A criança, a gente vê, vai buscar brincar de toda maneira. É intrínseca a criança brincar, é a maneira pela qual desenvolve. Todos os mamíferos, todos os animais precisam e brincam. Se não tiver espaço adequado, vai buscar brincar em espaço inadequado. A gente tem uma questão de pressão, as crianças têm muita pressão, seja ela ainda por trabalho infantil, seja ela por questão de conhecimentos tantos a ser passados na pressão escolar. A gente tem a questão de tecnologia, sem sombra de dúvida. Semana passada, a Organização Mundial de Saúde finalmente soltou um novo guia sobre a infância, no qual reconhece que as crianças menos de 5 anos de idade não devem passar mais de 1 hora na frente das telas por dia. Hoje em dia isso está muito longe de acontecer, está estourado, né, de longe. Mas, e a gente tem uma questão mais importante, eu acho que o mais importante de todos, que há mais de 10 anos atrás participei de uma primeira pesquisa nacional sobre o brincar no Brasil com pais brasileiros, e a gente viu na época que só 19% dos pais reconheciam o brincar como grande aliado no desenvolvimento da criança. Infelizmente, a situação não tem mudado em 10 anos. E a Fundação Maria Cecília Souto de Vidigal refez uma parte dessa pesquisa há 2 anos atrás e teve uns resultados tão ruins quantos. Que a gente viu que só 17% dos pais brasileiros reconhecem não só a importância do brincar na primeira infância, senão eles juntaram brincar e passear e receber carinho e afeto.
que é dramática, ou seja, tudo é mais importante do que aquilo que mais a criança precisa para o desenvolvimento humano. Essa questão é tão crítica e a gente vê, um dos resultados, a gente fala tanto de pais helicópteros, né, hoje em dia. Aquela preocupação, por todas as boas intenções, nenhum pai não busca fazer o melhor para o seu filho. Mas são todas as boas intenções do mundo em cima, não é? Esse conceito helicóptero de pai em cima. A gente vê nas escolas, sofrem também muito disso. Muito. Então, e aí, o que é isso? Por que a gente volta também à questão daí do brincar? O que é isso implícito? Por que a gente precisa mudar a nossa cabeça como sociedade? Quando a gente vê essa foto, então, pensando nessa de helicóptero, nós como pais, ou educadores, provavelmente olham aquela foto e imediatamente vê risco de queda, braço quebrado, cabeça cortada, pés cortados, alguém caindo, alguém chorando, vê desastre. Né? Em muitas situações até que é banido, se busca tirar, não, vamos sair de lá, vamos buscar outra coisa para fazer. Mas para uma criança, o que essa imagem representa? Representa um desafio, representa autonomia, representa uma conquista, né? Representa a oportunidade de experimentar uma coisa nova, de sentir o equilíbrio, de contato com a natureza. Então, o olhar da criança para brincar é um olhar do desafio. O desafio é positivo. Para alguém, qualquer um de nós desenvolver, precisa ser desafiado. A criança brincando livre, naturalmente está sempre se desafiando. Porque quando não desafia mais o brincar para ela, aquilo que está brincando, é chato, vira chato e passa para o outro. Mas nós, como adultos, estamos com uma mentalidade corporativa do risco zero, né? Que tudo busca nada de risco. Quando a gente vê essa imagem, é outra imagem que gera, para muitos pais e para educadores, pânico, né? Se vê mão machucada, se vê criança chorando de novo, se vê algum acidente acontecendo, se vê ameaça de algum juiz ou algum ameaça jurídico, né, por estar deixando as crianças numa situação dessa. E para as crianças? Para as crianças, uma sensação de autonomia, de criação, de desenvolvimento, de autocontrole, de conseguir juntos. Você vê a concentração forte das crianças brincando de criar alguma coisa, de estar usando um instrumento. Habilidades novas. Então, o que nós enfrentamos como sociedade hoje? A gente fala que a gente tem um paradigma atual que a gente precisa mudar e muito. A gente vive um conflito. A gente fala do brincar livre, brincar livremente, a natureza. Nenhum pai, nenhum educador não vai falar nada contra, pelo contrário. Mas tem algo falando mais alto, que é não ao assumir riscos. Né? Então, a gente fala sim, brincar livre, mas não assumir riscos. Mas o brincar sem risco é chato. O brincar sem risco para uma criança não acontece. Né? E aqui a gente vê justamente, a gente chama do tripé do brincar, que é essa relação entre o brincar e arriscar, se desafiar, e inovação, o criar. Não se tem um sem o outro. A gente fala no mundo cooperativo, pensa fora da caixa, tinha um risco, pode falir. Mas a gente não está deixando nossas crianças a oportunidade de brincar livremente, de falir, de sentir a oportunidade de resolver problemas por sozinho, do jeito que eles querem. Né? A gente passa, então a gente entende, mas a gente não quer entender isso. A gente quer tirar uma parte dela, ou arriscar, e deixar o brincar e o criar. Mas sem o arriscar não existe. Senão uma atividade dirigida, ensinada, didática. Não é uma criança criando, é uma criança executando algo que foi posto para ela. O livre brincar implícita é que a criança vai escolher, decidir, ver o que ele vai fazer. Né? Então a gente precisa mudar muito e rapidamente esse paradigma. Urgentemente, todos nós adultos temos nosso desafio de mudar. Senão a gente está privando as crianças da infância que vai deixar eles desenvolver de forma saudável. Na IPA Brasil, a gente criou, baseado em trabalhos da Inglaterra. Na Inglaterra é obrigatório para quem cuida de criança ter um curso no brincar, é uma qualificação profissional. Nós criamos, uns 5 anos atrás, em parceria com a ETEC e o Centro Paulo Souza, o primeiro curso de qualificação profissional. Já estamos no 9º turno, são 180 horas, e para ter uma noção de quanto é desejado, é o curso mais requisitado, apesar de toda a tecnologia lá no ETEC.
Então, o que a gente vem aqui muito mais implorar para todos olhar o livro e brincar e abrir espaço, né, para as crianças brincar de forma livre. E aqui, para encerrar, pensando que estamos na tecnologia, o Papa, né, da inovação, tanto querida, tanto buscado. E o que ele mesmo, Einstein, falava, né? O próprio Einstein falava, o brincar é a mais elevada forma de pesquisa. E é isso, gente. Muito obrigada.